Jesus como eu. Oh, que coisa maravilhosa! Não tem coisa mais deliciosa nessa vida do que ser completamente apaixonado pelo amor do Senhor. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite que muito me confronta, pois é uma realidade que eu busco viver. O título dessa palavra chama-se Mortos para o Pecado. Se você puder anotar, eu vou citar muitas referências e eu te aconselho a anotar para que você possa ter esses versículos muito fortes na sua vida, como eu quero ter gravado nas tábuas do meu coração, porque essa é uma luta diária. Mortos para o pecado é o título dessa palavra. Abra comigo, por favor, amados, em Romanos, capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. O apóstolo Paulo escreve algo muito tremendo, onde nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo que estava sobre aquele homem, um homem que teve um encontro com o Senhor tão radical, tão forte, que ele precisou ficar cego 3 dias para que as escamas dos olhos dele se caíssem e ele pudesse enxergar a realidade de quem Deus é, de quem Ele é em Deus e do que Ele precisa para viver no Senhor e com o Senhor por toda a eternidade. Essa mudança foi tão radical na vida desse homem que Deus mudou até o nome dele, de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo. Que nessa noite, essa palavra cause um efeito impactante na sua vida, que no reino do Espírito você tenha o seu nome trocado para um novo homem, uma nova mulher, decidido e decidida a estar morto para o pecado. Amém? Romanos 6,11 fala assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Na linguagem de hoje fala assim: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Só até aqui por enquanto. Amados, eu tenho aprendido que estar morto para o pecado é você não ser controlado pelo amor, pelo prazer ao pecado, e por esse poder dominante que ele tem sobre a vida das pessoas. Porém, isso é uma escolha pessoal. Na realidade, eu tenho aprendido que isso só pode acontecer se eu quiser. Repita assim comigo: quando eu mudo, tudo muda. Ou seja, eu preciso querer estar morto para o pecado. Eu preciso escolher isso. Deus não escolhe isso por você. Você precisa, assim como eu, querer estar morto para a vontade da sua carne. O que é a carne? A carne é a nossa natureza pecaminosa. Porque se nós estivermos vivos para o pecado, o seu poder dominante e sedutor terá efeitos destrutíveis em nossas vidas. Todos nós já sabemos, mas eu vou citar alguns exemplos assim mais óbvios que nós enxergamos de pessoas que são destruídas por deixarem com que a imoralidade sexual entre em suas vidas.
por permitirem com que a prostituição seja uma prática nas suas vidas e tragam esse pecado para dentro de seus casamentos. A consequência é a destruição total do lar, destruição do prazer dentro do casamento, casais que não têm prazer uns com os outros, destruição do matrimônio e dos filhos. Isso é uma das consequências óbvias que a gente assiste para aqueles que não querem estar mortos para o pecado. Um outro exemplo são os vícios, por exemplo, que roubam a sanidade, atraindo demônios e maldições. A consequência? Anos perdidos de escravidão, sendo reféns, e anos com a ausência da presença de Deus em suas vidas. O poder dominante do pecado tem efeitos destrutíveis na vida de uma pessoa. E muitas vezes nós não queremos enxergar isso para viver o prazer da carne, para viver o prazer momentâneo, mas nós precisamos nos lembrar o que ocorre com a nossa vida quando a gente abre essa porta, quando a gente quer estar vivo para o pecado. O apóstolo Marcelo, lá do MIR de Manaus, fala uma frase muito interessante, que eu nunca me esqueci. Ele diz assim: a falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo em sua vida. E a falência moral de um homem começa quando ele é dominado por algo, quando ele se torna refém do pecado. E naturalmente ele perde a sua liberdade, porque ele se torna escravo das suas vontades. Ele deixa de ser livre. Como assim, Nana? Peraí, mas eu costumo ouvir lá no mundo que livre é o cara que pode fazer o que quer, é a mulher que pode fazer o que quer, sexo fora do casamento, pode sair pra boate, pode experimentar drogas, pode fazer todas as loucuras que o mundo oferece. Esse sim é livre. Os crentes é que não são livres, não é assim que o mundo fala? Você que é crente não pode nada, eu posso tudo. Mas essa é uma grande mentira do inferno. Amados, o conceito de liberdade do mundo é deturpado. Ser livre não é você fazer o que você quer, não. Minha irmã pastora Sara Chica fala muito sobre isso. Ser livre não é você fazer o que você quer, pelo contrário, ser livre é você conseguir dizer não para tudo aquilo que te faz mal, e sim para aquilo que te faz bem. Essa é a genuína liberdade. Você olhar e falar assim: eu não quero ir para essa noitada. Por quê? Porque isso não me supre. Porque isso não me significa nada. Eu não sou refém desse desejo de precisar tomar uma caipivótica para ficar relaxado, para esquecer dos problemas. Eu entro na presença de Deus e Ele me esvazia. Eu sou livre para escolher a vontade de Deus. Ser livre é você escolher por livre, espontânea vontade o que te faz bem. Porém, o ser humano tem mania de confundir prazer com felicidade. Eu quero te dizer que nem tudo que te dá prazer te faz bem. Muitas vezes queremos algo que está nos aprisionando. Muitas vezes aquilo que te dá prazer momentaneamente, você é escravo, refém desse prazer, refém das tuas vontades. Leia comigo em Romanos 6, versículo 16 agora. Romanos 6,16 diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje fala assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Repita assim comigo, igreja. Uma pessoa é escrava do que ela obedece ou do que ela reconhece como mestre. Ou seja, amado, se obedecer os mandamentos do pecado, então o pecado é o seu mestre. E naturalmente essa pessoa está caminhando para a morte. A morte espiritual, que é a pior de todas, a separação entre nós e Deus. Mas se obedecemos os mandamentos do Senhor, então o Senhor será o nosso mestre.
e nós experimentaremos a verdadeira, a genuína vida. Continue lendo mais adiante em Romanos 6:17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Repita assim comigo: eu sou somente servo do Senhor. Eu sou governado pela santidade e pelo temor a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 18 do capítulo 6 de Romanos continua dizendo: e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso quer dizer, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Livres genuinamente. Livres para poder escolher dizer não para tudo que te faz mal e sim para aquilo que te faz bem. E pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Porém, a gente sabe que esse mundo é uma batalha, é uma guerra diária. Dia após dia temos uma escolha contínua sobre nos rendermos ao pecado ou a Deus. Temos uma escolha diária sobre sermos escravizados pelo pecado ou livres, genuinamente. Reféns ou livres. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Olhe para uma pessoa que está do seu lado aí. Diga assim para essa pessoa: livres ou reféns? Qual é a sua escolha? Embora a gente não possa dizer nunca na nossa vida que a gente está livre de todo o pecado, mas que isso não seja muleta para você pecar, amém? Ainda assim, nós nunca devemos dizer que esse pecado me derrotou, eu desisto, eu não consigo. Eu aprendi algo, por muitos anos eu fiz terapia com uma psicóloga maravilhosa, e ela falava uma frase para mim que eu nunca me esqueci. Ela falava: Nana, não existe eu não consigo, existe eu não quero. É desse jeito. Você nunca vai poder dizer: esse pecado me derrotou, eu desisto, eu não consigo. Entre aspas é: eu não quero. O apóstolo João fala em João 1:8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mesmo sabendo que a carne não se converte, você precisa decidir guardar o seu coração. Você precisa decidir frear as suas vontades da natureza pecaminosa. A escolha é sua. Em Gênesis 4:7, o próprio Senhor disse a Caim, preste atenção nisso: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós nunca devemos dizer: esse pecado me derrotou, eu desisto. Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti, a mim, escolher dizer não. Nunca podemos dizer que o poder do pecado foi mais forte em nós, porque o poder da ressurreição de Cristo, sendo exercido em nós, amados, é maior do que o poder de qualquer pecado, independentemente de quanto tempo esse pecado estiver na sua vida. Se nós não cremos nisso, é melhor nem crer na palavra. Volta um pouquinho para Romanos, capítulo 6, mas versículo 4. Olha essa realidade escrita aqui. Como o poder da ressurreição de Cristo é algo muito maior. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Toda semeadura tem uma colheita, seja ela boa ou ruim. A escolha é sua, a escolha é minha. Deus te deu o livre-arbítrio. Eu gostaria, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter meu bloquinho de perguntas para o papai.
Uma dessas perguntas, eu vou perguntar, por que você me deu o livre-arbítrio? Eu não queria isso. Eu queria que você escolhesse por mim. Mas ele deu o livre-arbítrio para que você possa escolher por ele. Para te dar, realmente, a oportunidade de você escolher entre a luz e as trevas. Repita assim comigo, existe colheita para todas as minhas escolhas. Colheita aqui na terra e colheita na eternidade. Olha o que fala aqui em Romanos sobre colheita. Capítulo 6, agora no versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Olha mais sobre colheita. Romanos, vá correndo um pouquinho para o capítulo 8. Pula um pouquinho para frente. Romanos 8:13. Fala aqui sobre a colheita. Por quê? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer? Vivereis. Meu Deus. Você precisa crer que vale a pena viver morto para o pecado. Você precisa escolher isso no seu coração. Não posso escolher isso por você. Nem o pastor pode escolher, nem o seu discipulador. Essa é uma decisão sua. É você que tem que virar essa chave. Eu demorei um tempo grande para virar essa chave, mas quando ela virou, a minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais viver sendo serva do pecado. Só destrói a minha vida. Eu só atraso, retardo as bênçãos de Deus, a comunhão com Deus. Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Você precisa crer. Creia que Ele existe, que se torna galardoador, que é presenteador daquele que o busca. É uma escolha sua crer que vale a pena morrer para o pecado. Você tem que se lembrar que a natureza humana é perversa e que ela não consegue se controlar se você não guardar o seu coração, se você não frear os desejos da sua natureza pecaminosa. Quando você vê o seu desejo vem a cavalo, galopando, bem mais forte que você. Existe uma parte que é nossa, mas existe uma parte, amados, que Deus está nos provando para que a gente possa escolher aqui na terra viver para Ele e ser um canal para que muitas pessoas vejam que é possível. É possível você viver dizendo não para o pecado. É possível você viver nesse mundo dizendo não para o pecado, mas feliz. Sem ser um fardo, sem ser uma coisa ruim. Sem você viver desesperado. Amados, a coisa mais maravilhosa dessa vida, isso é o que eu vivo, é você conseguir dizer não para aquilo que te faz mal e sim para a vontade de Deus. Você vê o sorriso de Deus para você. Você vê a mão de Deus estendida para você, falando, vem comigo, vem que eu te levo para mais alto. É delicioso estar na presença de Deus, tendo a certeza de que nós estamos buscando dia após dia agradar o coração dEle. Existe uma parte que é nossa. Deus não decide por nós. Repita assim comigo, Deus não vai escolher por mim. Estar morto para o pecado é uma escolha minha. Amém? A nossa escolha tem que ser como a de Paulo, como ele fala em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Levante sua mão e diga assim, eu preciso viver na cruz. Amém. Eu também preciso todos os dias. Eu tenho aprendido que uma igreja sem cruz vira um clube sem poder para mudar, transformar outras vidas. Sem cruz não é igreja de Jesus. É um mundo governado pelo diabo. Em vez de ser mortos para o pecado, é vivos para o pecado. Aí você fala assim, puxa vida, Nana, mas eu caí.
Eu não aguentei. Eu tropecei. E agora? Quero te dizer que se você sair da cruz, ainda não é o fim da tua vida. Volte para lá. Volte para a cruz. Se você está vivo, é porque o Senhor te deu mais uma chance de você se reerguer e continuar dizendo não para a carne, não para o pecado. Enquanto a vida há esperança, enquanto você está vivo, o Senhor está te dando mais uma chance. Vamos lá, levanta, vamos caminhar. É difícil, mas você consegue. Eu mandei meu filho aí, ó. O próprio Deus fala, eu mandei meu filho ao mundo para viver o que vocês vivem. Ele conseguiu. Ele era homem como você. Você também consegue. Enquanto a vida há esperança, amém? Se você sair da cruz, levante, se arrependa, peça perdão, mude a direção da sua vida e volte para a cruz. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida, eu ainda posso mudar. Deus ainda me deu uma nova chance. Existem muitos amados que não tiveram uma nova chance. Existem pessoas que Deus levou ou permitiu com que elas fossem embora. Acabou a chance. Será que você está brincando com o Senhor? A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Será que você está achando que está tudo certo? Você caiu, você pede perdão e volta a caminhada. Que perdão não seja licença para você pecar. Que o arrependimento não seja algo feito por cima, mas que seja uma convicção interna do teu coração. E que ao se reerguer você entenda que eu e você precisamos viver na cruz, porque é na cruz que nós temos a vitória. É na cruz que eu e você vamos transformar a nossa família. É na cruz que nós somos uma bênção. É na cruz que você vive o poder de Deus e é agente de milagres. É na cruz que o Senhor te faz uma cidade edificada sobre um monte que não tem como esconder. Todos verão a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Você recebe isso? Amém. O Espírito Santo só age na vida de quem está na cruz. Amado, se eu sair da cruz, ninguém me tolera. Nem meu marido. Na realidade, nem eu. Nem eu me aguento. Tem dias que você está assim, não tá? Nem eu me aguento. Hoje eu estou assim. Se eu pudesse, eu me apagava. Se a gente sair da cruz, ninguém tolera a gente. O nosso lugar é na cruz, amém? Mortificando a nossa carne, mortificando a nossa natureza pecaminosa. Porque o Espírito Santo só age na vida de quem está na cruz. Precisamos permanecer nesse lugar. Abra comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Permanecer é mais difícil do que conquistar. Nós vemos muitos exemplos de pessoas que demoram anos e anos para conseguir, um exemplo bobo, emagrecer. Aí emagrecem, foram obesas, tiveram muito problema com isso. Conseguiram emagrecer 30, 40 quilos. Agora, pergunta para essas pessoas se foi mais difícil permanecer ou emagrecer 30, 40 quilos. Com certeza, permanecer magro, permanecer fiel, permanecer não voltando a ser o que você era. É muito mais difícil do que conquistar. Gálatas 5:1 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Na linguagem de hoje fala assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Não podemos negociar a nossa santidade por nada, por nenhum prato de prazer, por nenhum momento de prazer. Não podemos olhar para trás. Esse não é o nosso chamado.
Temos que prosseguir para o alvo, porque nós não somos aqueles que retrocedem, amém? Somos aqueles que avançam. Marca aí em Gálatas 5, onde a gente acabou de ler, por favor. Mas um pouquinho mais à frente, em Hebreus 10. Vamos ler algo, depois a gente vai voltar. Hebreus 10, 36. Permanecer é mais difícil do que conquistar, mas é possível. É possível. Hebreus 10, 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus conquistou, amados, a genuína liberdade para nós. Naquela cruz. Isso já nos basta. Isso já é tudo, não precisa de mais nada. Isso já é tudo que eu e você precisamos para estar mortos para o pecado. A liberdade está disponível para você. Você não tem como dizer, eu sou escravo, eu não consigo, o pecado manda em mim. Teve uma época que a gente estava acompanhando um irmão que estava com luta, se não me engano, na área do homossexualismo, e teve um dia que ele ligou para o Brinco falando, Brinco, o diabo me pegou. O diabo me fez cair. Não foi o diabo não, irmão, foi você mesmo que quis. A liberdade está disponível para nós, é uma escolha viver ou não. Volte lá para Gálatas, onde você marcou comigo, por favor. Gálatas 5,13. Fala sobre a liberdade. Gálatas 5,13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Meu Deus, isso é para nós. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns para os outros pelo amor. Vou ler na linguagem de hoje. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem com que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Lembre-se, perdão não é licença para você pecar. Meu Deus. O versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso quer dizer, deixe com que o Espírito dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Continuando em Gálatas 5,17, porque a carne milita, guerreia, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Você vive no tempo da graça. Versículo 19, olha o que nós temos que mortificar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Isso quer dizer imoralidade sexual, ações indecentes. Gálatas 5,20 diz, idolatria, que é a adoração a ídolos, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Ou seja, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões. 5,21. As obras da carne são inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Em outras versões fala gozo, fé, temperança, humildade, paciência, delicadeza. 5,23. Os frutos do Espírito são mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há o quê? Lei.
5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, as pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram, mataram a sua natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 5:25 de Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É possível, amados. É possível. Essa é uma realidade que nós precisamos nos lembrar. Que é uma escolha ser escravizado pelo pecado. Ele não é mais forte que você. O poder da ressurreição de Cristo em nós é muito maior do que a força de qualquer pecado na sua vida. Nós vivemos para agradar a Deus, amém? Você vive para fazer a vontade de Deus. Você vive para arrancar sorriso dos lábios do Senhor. Porque Ele já realizou tudo naquela cruz por você. Ele já conquistou muito mais do que o que você tem aqui nessa terra, o que você pode ter. Ele conquistou uma eternidade infinita para você viver ao lado dele. A vida aqui na terra é apenas a pontinha do iceberg. Há muito mais coisa profunda para você viver ao lado do Pai. Seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Viva aqui na terra fazendo a vontade de Deus, para que você possa viver a eternidade com Ele. Amém? Gente, para finalizar, eu quero que vocês leiam comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Um pouco mais à frente. 1 Tessalonicenses 4:1. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Versículo 4:2 de 1 Tessalonicenses: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Versículo 3: porque essa é a vontade de Deus, a vossa, o quê? Santificação. Repita comigo: a vossa santificação. Amém. Aí continua dizendo: que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, que nós sejamos livres da imoralidade. 4:4 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso. Outras versões falam corpo, em santificação e honra. 4:5 diz: não na paixão da concupiscência, do desejo de lascívia, como gentios, que são os incrédulos, que não conhecem a Deus. Versículo 6: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude. Em outras versões fala: oprima o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos certamente, claramente, é o vingador. Versículo 7: porque não nos chamou Deus para a impureza, e sim para a santificação. Vamos repetir isso: porque não nos chamou Deus para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 8: portanto, quem despreza isso, não despreza ou rejeita ao homem, mas sim a Deus, que deu também o seu Espírito Santo. Amém? Eu quero que você fique de pé. Nós não terminamos, mas nós vamos estar convidando o Espírito Santo para entrar na nossa vida e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque não é por força nem por violência, é o próprio Espírito Santo que te convence, que me convence, amém? Não se desperte. O Espírito Santo está aqui, nós precisamos de mudança. Eu preciso, você precisa todos os dias. Conversão é um ato diário. Pastora Ludmila Ferreira, que é a minha pastora, há 10 anos, quando eu me converti, eu me lembro dela sentada comigo num gabinete, e ela olhou para mim e falou: Nana, eu preciso me converter todos os dias. Eu olhei para a cara dela e falei: o quê? Você? Eu falei: meu Deus, que dirá eu? Ela falou: não, Nana, você não está entendendo. Nós precisamos nos converter todos os dias. É uma escolha diária morrer para o pecado. Amém? Feche seus olhos, eu vou ler um versículo de Efésios 2:1. Feche seus olhos para que o Espírito Santo venha falar com você e trazer à luz
aquilo que está em trevas na sua vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios 2:2, naquele tempo, vocês ainda seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla o que está em Deus. Versículo 3, de fato, todos nós éramos como aqueles que vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque nós somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Efésios 2:4 diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e seu amor por nós é tanto, 2:5, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. E pela graça de Deus, vocês são salvos. Eu vou estar orando aqui, pontuando algumas coisas. E eu quero convidar somente aqueles que entenderam, nessa noite, que precisam estar mortos para o pecado. Pessoas que entenderam que precisam que chaves sejam viradas dentro de si. Precisam que o Espírito Santo convença ainda mais de que vale a pena estar morto para o pecado. Eu quero te convidar para que venha à frente. Não tenha vergonha, porque eu sou a primeira pessoa que estarei aqui embaixo. Eu entendo que eu preciso morrer para o pecado todos os dias. Você que quer restaurar o seu altar com o Senhor, que por alguma ocasião o pecado entrou, mas você entendeu que você precisa restaurar o altar. Venha até a frente também. O Espírito Santo está aqui e Ele é maravilhoso, Ele não te condena. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. E sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer nessa noite, você que está com seus olhos fechados e querendo receber mais de Deus, que toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Porém, toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja. Jesus pagou um preço com sua vida e com seu sangue. E hoje, Ele é o Senhor dos senhores. E está sentado no trono à destra do Pai. Quem vai te convencer é Ele. E Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui pairando sobre nós, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E convencer, amados, no original, quer dizer mostrar a sentença daquilo que o pecado promove. Eu vou repetir: convencer quer dizer mostrar a sentença daquilo que o pecado promove. Eu te pergunto, que decisões você precisa tomar a partir dessa ministração? Decisões na sua vida sentimental, decisões no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Que decisões você precisa tomar na sua conduta diária, na sua maneira de falar? Entra ano e sai ano e você continua vivendo uma mediocridade, uma vida dupla, inconstante. É uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa com o povo de Deus, e uma pessoa quando está no mundo, com seus colegas de trabalho, na sua empresa. Que decisão você precisa tomar nessa noite? Essa decisão tem a ver com o futuro da sua vida, amado e amada. Tem a ver com a sua eternidade. Porque é aqui na terra que você constrói, é onde você vai passar a sua eternidade. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:2 diz assim: não sedes conformados, ou seja, não tome a forma, não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você precisa deixar nessa noite? Deixe o Espírito Santo falar com você, feche seus olhos, não se desconcentre.
Não é tempo de você olhar para o lado, mas de você olhar para você. Olhe para si. Deus conhece teu coração, conhece suas atitudes. Ainda que a palavra chegue à boca, Ele já sabe o que você pensou. Pare de dar alegrias para Satanás e comece a dar trabalho para ele. Comece a dar trabalho para o diabo em vez de agradar Satanás. Tem gente aqui que é um desastre anunciado, que está escrito na testa: eu não quero nada com Deus. E o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Pare de dar alegrias para Satanás e comece a dar trabalho para ele. Deixa Deus mudar alguma coisa em você, amado e amado. O pecado é a ferrugem que rouba as bênçãos de Deus em nós. O pecado tem consequências, ele traz marcas, dores. Ele traz enfermidade. Deixa Deus te convencer de que vale a pena viver morto para o pecado. O pecado acaba com a dignidade do ser humano. Ele te deixa exposto, te ridiculariza. Abandone nessa noite o que te aprisiona. Seja um morto para a sua carne. Porque você e eu, amados, nós somos a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Honre a Deus com os seus atos. Feche seus olhos. Se quebrante nessa noite. Comece a falar com o Senhor aquilo que você identificou. Comece a falar com Ele: Deus, eu entendi que eu preciso virar essa chave nessa área da minha vida. Pontue para Ele. Pontue para Ele se arrependendo desse pecado. Se arrependa, amados, esse é o caminho da reconciliação. O quebrantamento não é quando você chora, mas quando você muda, quando você decide. Não é necessário você espernear, gritar, cair lágrimas dos seus olhos. É necessário você decidir, você escolher. Porque palavras desvinculadas de atitudes não valem nada. Essa é a noite que você venha largar as suas tendas e firmar as suas estacas. Essa é a noite de arrependimento. Esse congresso, o Senhor tem falado com você, ministração após ministração. Arrependimento não é remorso, é mudança de direção. E esse é o passo principal para o crescimento da sua vida. Para que as bênçãos corram atrás de você. Arrependimento é o reconhecimento da fraqueza. O arrependimento é o que elimina a acusação que está sobre você. Você que está debaixo de um jugo de escravidão, se reconcilie hoje com o Senhor. Porque essa é uma noite que o Senhor vai restaurar o teu altar. Não viva refém da acusação. Viva refém do sacrifício da cruz. Refém do amor de Cristo que te libertou. Deus te chama para experimentar o céu na terra. Ele quer te fazer livre. Ele quer te fazer livre. A área mais vulnerável que você tem na sua vida, você pode ter certeza que vai ser a área que o Senhor vai te usar mais forte e poderosamente. Amém? Nós vamos louvar uma canção. Nós vamos cantar um louvor para que você possa se quebrantar. E nós vamos orar após isso. Não se desconcentre. É noite que o Senhor está fazendo conserto. Amém? Aleluia. Eu não conheço os teus caminhos, Mas te darei a minha canção. Doces palavras. doces palavras te darei. Fale com Ele. Abra seu coração para Ele. Ele está aqui para te ouvir como um psicólogo, como um amigo. Ele não está aqui para te acusar. Ele quer te ajudar a vencer. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Oh, aleluia! E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas
valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena viver pra Ele. E vai valer a pena. Vai valer. E vai valer a pena. Vai valer. E vai valer a pena mesmo. Oh. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Vale a pena servir a Ele com seus atos. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. E vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena. Ele te diz, vai valer a pena. Vai valer a pena, filho meu, filha minha. Ouça. O Senhor te diz nessa noite, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vai valer a pena. Ele te diz, Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele te diz, eu sou teu Deus, sou eu que conheço o teu coração, sou eu que apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro mais. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus que aceita o seu arrependimento. Ele é o Deus que joga no mar do esquecimento as suas práticas mundanas. Se você escolher hoje viver morto para o pecado. Romanos 11:33 fala desse Deus maravilhoso. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Diga para Ele, Senhor. Diga, Senhor, eu quero ser como Tu. Me ensina. Eu quero mais. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você é dele e vive para ele. Vai valer a pena. Oh, vai valer a pena. Você crê nisso? E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Se você que cante com convicção essa letra, isso é uma oração. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Já valeu, Jesus. Diga Jesus. Jesus valeu a pena. Diga, Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena mesmo. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena. Oh, mas Jesus valeu a pena mesmo. você vai poder dizer isso para ele. Amém? Vai
versículo que nós iniciamos. Repita assim, o que fala em Romanos 6:11. Assim também, vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estar morto para o pecado é não ser controlado pelo amor ao pecado ou pelo seu poder dominante sobre nossas vidas. Olhe para uma pessoa que está do seu lado e repita isso aqui, ó. Na luta contra o pecado é possível vencer. Fale para essa pessoa assim: Jesus venceu a morte, venceu o pecado, a humilhação, a vergonha, o escárnio, as injustiças, as tentações, os açoites, as palavras ofensivas, a rejeição. Ele venceu as provas, ele passou no teste, e ele era gente como nós, gente como eu. Diga para essa pessoa: se ele venceu tudo, nele eu posso também vencer todas as coisas, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Repita de novo: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mais uma vez, levante suas mãos e diga: em Cristo eu sou mais que vencedor. Dê um grito de júbilo! Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Você crê? Tome posse do que Deus fez na sua vida, porque Ele é fiel e Ele honra aquele que honra os seus princípios. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida e se capacite cada vez mais para estar morto para o pecado e vivo, restaurado, completamente liberto de tudo aquilo que te aprisionava, para que você possa ser uma bênção para essa geração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.